E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Chegamos na nossa aula de número 23. São 23 aulas dentro da nossa plataforma, cada uma com um tema diferente. Temas poderosos envolvendo mindset e corrida. Eu espero que você esteja treinando bem, com a sua motivação forte, que você esteja mantendo a constância dos teus treinos, porque o teu resultado depende disso. Toda e qualquer coisa que você quiser fazer na tua vida depende de motivação e constância para você chegar lá. O tema dessa aula de hoje, da aula 23, é sobre uma área do treinamento esportivo e especialmente na corrida que potencializa muito a nossa performance. É uma forma simples de treino. Afinal, o treinamento intervalado é a primeira coisa que a gente faz quando está começando a correr. Se você lembra dos teus treinos, das tuas aulas, melhor dizendo, de educação física lá da escola, muito do que o professor de educação física fazia, se você lembrar, envolve com as corridas mais rápidas, corridas mais lentas, correr o mais rápido que pudesse durante a reta da quadra e caminhar no outro lado, na porção menor da quadra. Não era assim? Tenho certeza que muitas vezes o professor fazia você caminhar na largura e correr no comprimento. E ele ficava berrando, vai, corre. Tá vendo como você fazia treino intervalado desde muito cedo? E na época, né, a gente não se liga, a gente não sabe isso. Mas é intervalado. Tá? E é uma técnica conhecida, reconhecida, validada, comprovada do treinamento esportivo. Então a corrida de intervalos, né, a corrida intervalada, ela envolve uma corrida com uma intensidade mais alta, alternando com corrida de baixa intensidade, caminhada ou descanso. Quando nós analisamos algumas outras modalidades esportivas, como futebol, por exemplo, muito do que os atletas fazem num jogo é intervalado. Dá um pique e para. Corre atrás da bola e para. Logo, o treinamento deles tem que ser assim. Ricardo, mas a corrida é um esporte contínuo. A gente corre por 5, 10, 21, 42 quilômetros. Tem alguns mais malucos que os malucos que fazem ultramaratona. E por que então que a gente precisa fazer treinamento intervalado? E é isso e sobre isso que nós vamos mergulhar nessa aula de hoje. Porque eu vou exatamente falar sobre todos os benefícios, como implementar, sobre o treinamento intervalado, o que é, períodos de recuperação. Eu vou explicar isso de maneira detalhada para você entender o porquê o teu treinador manda na sua planilha treinamento intervalado. Ou por que você pega uma planilha da internet e está lá treinamento intervalado. Ou por que você vai começar a correr, se você ainda não corre, e vai começar correndo e caminhando, caminhando e correndo. E aí a gente vai mergulhar um pouquinho nisso hoje. Então se segura aí, se não pegou, pega um papel e uma caneta, que talvez seja bom para você. E é lógico, lembra de sempre ter uma garrafinha com água. Porque aí você está aqui, nesse tempo, a gente vai aumentando a quantidade de água que você toma no teu dia. E eu vou começar falando sobre os benefícios do treino intervalado. Para você entender como surgiu essa parada doida do treinamento intervalado,
Lá mais ou menos na década de 30, tinha um alemão chamado Waldemar Gerschler, tá? E também tinha um fisiologista, o Hans Heidel, tá? E foi lá nos jogos, nesse período ali, de 1930 até 52, que eles começaram a organizar os treinos, né, de corredores, especialmente de um atleta tcheco, tá, chamado Emil Zatopek. Se você nunca ouviu falar no Emil Zatopek, dá um Google depois e pesquisa quem foi Emil Zatopek na história da corrida. E o Zatopek, ele ganhou 3 medalhas de ouro. Tá? E ele atribuiu essa conquista em grande medida ao treinamento intervalado e os benefícios que esse método, que hoje é reconhecido, validado, mas imagina em 1930, 1940, 1950 e poucos, as pesquisas eram mínimas. Tá? E ele falou, não, pera lá. Uma das coisas que fez eu ganhar essas medalhas foi ter feito treinamento intervalado. Então, se a gente realizar de maneira consistente e correta, o treinamento intervalado ele promove muitos benefícios fisiológicos e mentais. Então, o treinamento intervalado ele vai atuar lá na tua fisiologia. Daqui a um pouco eu vou explicar alguns aspectos. E também vai atuar lá no teu treinamento mental, no teu mindset. Porque se você já fez treinamento intervalado, você sabe como é dar um tiro, botar a mão no joelho e fica assim. E depois fala assim, deu, vai, blá, tudo de novo. Tem que ter uma cabeça muito boa para conseguir administrar isso. Lidar com dor, com fadiga extrema. Mas não que todos os teus treinos intervalados tenham que ser em ritmos extremos. Não é sobre isso que eu estou falando. Treinamento intervalado é um modelo de treino que pode ser leve e caminhando, pode ser forte e trotando, forte e caminhando. Mas essa percepção de cansaço, de fadiga, de esforço, ela nos ajuda a nos deixar mentalmente mais forte. No entanto, se você está aqui faz pouco tempo, é novo na corrida, esse tipo de treinamento, o treinamento intervalado, tá, ele requer um pouco de cuidado. Então é essencial que você comece na corrida e com o treinamento intervalado com os ritmos mais leves, pois o estresse causado por um treino intervalado ele pode ser muito grande, muito alto. E quando a gente olha para os modelos de treino, né, a prescrição do treino ela exige um treinamento com uma intensidade moderada, alta, para alguns atletas, ou para todos, dependendo da condição e capacidade. Porque o que vai ditar o que é um ritmo leve, moderado ou forte é a tua capacidade, não sou o que eu quero que você corra, mas é a tua capacidade para correr. E um dos primeiros impactos que nós temos do treinamento intervalado é o aumento da nossa capacidade aeróbia. Um dos principais benefícios do treinamento intervalado é melhorar a nossa capacidade aeróbia. O termo mais usado na ciência, quando se refere à capacidade aeróbia de uma pessoa, é VO2 máximo. O VO2 máximo é a taxa máxima de oxigênio que nós usamos e transportamos e usamos durante o exercício. E o VO2 máximo mais alto, usar melhor o oxigênio, é uma indicação de quão eficiente você está sendo
durante o exercício. Quando a gente combina no treinamento contínuo, constante, com treinamento intervalado, a gente dá um impulso nessa nossa condição, na nossa aptidão cardiovascular. Quando você faz treinamento intervalado, o teu coração se torna mais forte e eficiente. Então, olha, eu preciso fazer treinamento intervalado. É lógico. É lógico. Quando a gente torna o nosso coração mais eficiente, nós diminuímos alguns riscos, né? De AVC, de infarto agudo. Nós temos benefícios no âmbito da saúde. Então, o treinamento intervalado ele vai permitir que a gente aumente a quantidade de sangue que que o coração manda para o corpo. Cada sístole e diástole, o nosso coração ele vai se tornar mecanicamente mais eficiente. Então tem algumas pesquisas, e eu vou deixar aqui na plataforma, aqui embaixo, o artigo para vocês, quem quiser ler depois, que associam o treinamento intervalado à redução no risco de doença cardíaca e pressão alta. Quando eu estava no doutorado, e lá em Florianópolis tem lá na UDESC, que é onde eu fiz o mestrado e doutorado, tem um projeto de atendimento a cardiopatas. Pessoas com problema cardíaco. O Dr. Tales de Carvalho é uma referência no Brasil. É um médico que estuda, pesquisa e trabalha com cardiopatas. E a base do treinamento que eles faziam com os cardiopatas lá no projeto de extensão era intervalado. Tinha gente que tinha saído da cirurgia, fazia 60 dias que estava lá fazendo treinamento intervalado. Como, Ricardo, que um cardiopata está fazendo treinamento intervalado? Caminhando e sentava para descansar. Porque aquilo era o limite dele. Imagina uma pessoa que faz uma cirurgia cardíaca, pentear o cabelo pode ser um esforço muito grande. Então, caminhar 20 metros e sentar é uma forma de treinamento intervalado. E hoje tem várias pesquisas que associam nós que fazemos treinamento intervalado a diminuição do risco de doenças cardíacas e pressão alta. Nosso coração, essa bomba que bate para fazer o sangue ser transportado pelo corpo, ela se torna mais eficiente. Então, nós melhoramos com o treinamento intervalado nossa capacidade aeróbia. Quando eu corro 10 quilômetros, eu uso minha capacidade aeróbia. Quando eu corro uma maratona, capacidade aeróbia. Não a anaeróbia, a aeróbia. Ô Ricardo, mas todo treinamento intervalado ele é basicamente um treino anaeróbio, né? Onde eu uso menos oxigênio para construir ou transformar em energia, porque nós temos exercício aeróbio que usa oxigênio e anaeróbio que não usa oxigênio. Não usa em partes, tá? Porque sempre a gente está respirando e usando oxigênio. Mas o treinamento intervalado, ele melhora a nossa capacidade aeróbia. Ou seja, eu fazer treinamento intervalado melhora a minha condição para correr 10, 21, 42 quilômetros. Só aí já podia acabar a aula e dizer assim, estou convencido que eu preciso fazer treinamento intervalado. Mas o treinamento intervalado ele também melhora a nossa capacidade anaeróbia. Então, como você já viu, o nosso corpo, tá? Ele fornece continuamente aos músculos níveis adequados de oxigênio. O sangue, que está circulando aí no teu corpo, está levando o oxigênio para os músculos para produzir energia.
No entanto, um fator limitante comum na nossa capacidade de melhoria, tá, de um atleta, muitas vezes está na capacidade anaeróbia, que a gente não faz esses treinos anaeróbios. Então eu não consigo correr 200 metros no ritmo mais forte. E ao treinar em ritmos mais rápidos, tá, do que aquele ritmo de eu correr 10 quilômetros, então eu vou correr 200 metros, no ritmo bem mais forte, eu melhoro a capacidade que o corpo tem em atrasar, tá, protelo o início da produção de uma coisa que se chama ácido lático. Ou até mesmo lido melhor com os efeitos que ele produz. Ricardo, o que é o ácido lático? Quando a gente faz um exercício altamente intenso, anaeróbio, por um curto espaço de tempo, mas uma intensidade mais alta, o nosso corpo ele usa glicogênio muscular para a produção de energia. E essa produção de energia, ela gera um metabólito que se chama ácido lático, que é aquilo que causa aquela dor tremenda na perna. E aí eu não consigo sustentar a velocidade. Então, quando a gente corre 200 metros no ritmo muito forte, eu não consigo fazer aquilo por 1 quilômetro. Ou eu não deveria, né? Porque o ritmo tem que ser muito forte. Porque essa produção de oxigênio, ela vai gerar essa produção de ácido lático, essa produção de energia, perdão, que não usa oxigênio, ela gera esse ácido lático que deixa a perna grossa, desse tamanho, dolorida pra caramba, que você termina assim e fala, ah! Tá lá fazendo leg press, vai, empurra, empurra, pô, aquela perna fica grossa desse tamanho, porque a acidose aumentou. Quando eu faço treinamento intervalado de alta intensidade, eu começo a controlar melhor isso, eu começo a melhorar minha capacidade anaeróbia, eu lido melhor com esses efeitos. E aí eu evoluo. Logo, quando eu corro 10 km num ritmo mais baixo, ou 40 km no ritmo mais baixo, 21, nós também produzimos uma certa quantia de ácido lático. Aquela dor que você sente no final de uma prova de 21, de 10 km ou de 42, não é ácido lático, é dor muscular. Porque o nosso corpo ele é extremamente inteligente. No modo aeróbio ligado, então eu estou no ritmo mais baixo, treinando no ritmo mais baixo, o meu corpo produz uma quantidade de ácido lático. Só que ao mesmo tempo que ele produz o ácido lático, eu ressintetizo ele na forma de energia porque o nosso corpo é foda. Nosso corpo ele vai usar o ácido lático para produzir energia. Sensacional isso. Então aquela dor que a gente sente no final da maratona não é causado pelo ácido lático, é pelo uso mesmo da perna, pelo desgaste físico, muscular, pela fadiga muscular. Não é ácido lático. Beleza? Tudo bem até aqui? Eu adoro contar historinha, né? Adoro contar historinha. Então, nesse aspecto aí relacionado ao treinamento e à nossa capacidade anaeróbia, tá? Lá na década de 60, pô, Ricardo, você conta umas histórias antigas, mas é lógico, é lá que começou a parada, agora a gente só está refinando o negócio, tá? Nós tínhamos alguns treinadores, tá? Que começaram a olhar para isso que eu fui falando para você, de 200 metros muito forte é anaeróbio, 1.500, 1,5 km muito forte vai ter uma parte aeróbia e uma parte anaeróbia, e aí eles começaram a estudar isso. E teve até um pesquisador, um fisiologista, que depois de um tempo ele recebeu um prêmio Nobel por olhar para isso aí e indicar numa corrida o que é anaeróbio e o que é aeróbio. Então, por exemplo, se eu tenho uma corrida, tá, de 1.500 metros, vamos dar o exemplo dos 1.500 metros, ela é considerada mais, num ritmo mais intenso, mais anaeróbia do que aeróbia. Correr 800 metros
É mais ou menos uns 67 a 70% anaeróbio, tá? E os 400 metros, 500, 600 ali, mais aeróbio. Tudo bem? Então fica numa faixa de 60 a 40. Tem até algumas tabelas para a gente entender isso, tá? Então quando eu faço uma maratona são 42 quilômetros, se considera que 94% da prova é aeróbia. 4, 6, né, de 94, 96%, 4 a 6% é componente anaeróbio. Então, provas longas têm um componente maior aeróbio. Quando a gente faz treinos intervalados, e aí eu tenho dois tipos de intervalado. Talvez você já tenha visto na tua planilha, ou enfim, treinos de 200 metros e treinos de 1.000 metros, 800 a 1.000 metros. E aí eu tenho treinamento intervalado intensivo, curto, porém muito intenso, e eu tenho um treinamento intervalado extensivo. Porque no ritmo que eu faço 200 metros, um treinamento forte de 200 metros, eu posso ter uma categoria de zona de treino específica para treino bem curto. E aí o meu Z4 vai ser muito, muito forte. Um pace muito forte. Já num ritmo, num intervalado de 800 metros, eu não consigo correr no mesmo ritmo dos 200, porque eu vou parar na metade. Porque a minha perna vai diminuir o ritmo, porque eu não consigo manter aquele ritmo todo. Então nós temos classificações, né? Basicamente até 800 metros, 1.000 metros, eu teria um treinamento anaeróbio. E depois disso, aeróbio. Então, o treinamento intervalado, ele interfere nesses dois sistemas, aeróbio e anaeróbio. Ricardo, a corrida de longa distância é aeróbia. O treinamento intervalado é basicamente anaeróbio, mas ele interfere muito na nossa capacidade aeróbia. Então é por isso que nós precisamos fazer intervalados e adicionar uma variedade de tipo de modelo de treinamento intervalado. Se todo o teu treino envolver apenas corrida contínua e constante, primeiro que vai ser chato pra caramba. Fazer treino sempre na mesma distância, no mesmo ritmo. Monotonia total. Total. E aí, adicionar algumas sessões de corrida intervalada à programação semanal. Aumenta a motivação, aumenta o prazer. E hoje a gente sabe que exercício físico está extremamente ligado com prazer. Quer se manter constante? Sinta prazer no que você está fazendo de exercício físico. Senão, a probabilidade de você abandonar o barco é muito grande. É muito grande. E é lógico que vai melhorar o teu desempenho. Tem alguns estudos que mostram que treinos bem curtos, com uma explosão intensa de movimento, tá? Na corrida, por exemplo, eles ajudam muito a liberação, potencializam, melhor dizendo, a liberação de endorfinas, tá? Que é o hormônio do bem-estar. Além da endorfina, serotonina, dopamina. O que significa que o treinamento intervalado, então, ele pode sim tornar o teu treino muito mais agradável. E eu vou colocar também um estudo para você, quem quiser ler, exatamente sobre isso. Ricardo, mas olha só, como é que eu organizo isso, né? Como é que eu organizo isso na minha rotina de semana, dos meus treinos? Primeiro que você precisa ter um treinador que prescreva isso com cuidado. Se o teu treinador não coloca sessões de treinamento intervalado, quase que semanalmente, converse com ele sobre o motivo.
Claro que, eu estou na semana pré-prova, não vai ter intervalado. Embora para algumas distâncias vale a pena fazer alguns estímulos no início da semana. Vou fazer uma prova de 5 quilômetros final de semana, no domingo, e eu quero ir lá para dar a vida. E eu treino terça, quinta e domingo. O que eu faço na terça? Faz um treinamento intervalado, mais curto, intensidade, cuida para não se machucar, pelo amor de Deus, mas faz um treinamento intervalado, com uma intensidade um pouquinho mais alta, para dar um estímulo no corpo e dizer para ele assim, ó, tá vivo, tá ativo, vamos lá. Na quinta faz um treino regenerativo leve, domingo vai lá e quebra tudo. E é organização. Se você quer ficar mais rápido, treinamento intervalado. Se você tem pouco tempo para treinar, treinamento intervalado. Várias pesquisas mostram e comparam a corrida intervalada com corrida contínua em ritmo moderado. No mesmo período de tempo de treino, as melhorias alcançadas na corrida intervalada são muito maiores. Eu tenho 25 minutos para treinar. Vou fazer só um contínuo. Não faz só um contínuo moderado. Faz um intervalado com uma zona de frequência cardíaca mais alta, que vai ser muito melhor. Muito melhor. Claro que você tem que estar bem aquecido, chance de lesão também tem do mesmo jeito que no contínuo tem no intervalado, mas você tem que estar aquecido, tem que se preparar. Então isso torna, para quem tem pouco tempo, o treinamento intervalado uma excelente opção. Se você não tem como encaixar muito no teu horário de trabalho, de ir para a faculdade, de estudar, organiza, eu tenho 20 minutos, vai lá e faz o intervalado. Tem vários dados potentes sobre isso, que é bem melhor você fazer intervalado. Então, só isso já vale a pena. Quando eu analiso alguns dados de tempo de prova, tá? Grande parte dos melhores tempos que nós temos das provas são feitas com atletas que se dedicam muito a treinamento intervalado. Olhar hoje a prescrição de treino para os atletas de alta performance é olhar para treinamento intervalado. Os contínuos são importantes, mas a base é o treinamento intervalado. Dito isso, então, é importante que nós saibamos organizar o treinamento intervalado e também é importante a gente olhar para isso e entender para não sobrecarregar o corpo. A gente precisa transformar os nossos treinos intervalados em sessões eficientes e inteligentes de treino. Porque eles vão nos ajudar desde que a gente entenda como criar essa zona de compensação, de estímulo e recuperação. Tá? De maneira geral, o treinamento intervalado, a gente vai trabalhar em frequências mais altas, frequência cardíaca mais alta, em ritmo mais forte, tá? Entre 80% a 100% da nossa capacidade máxima. Pô, é forte, Ricardo? É claro. É claro. Mas é por isso que eu falei que nós precisamos ter cuidado. Eu preciso ter o estímulo intenso e ter a recuperação. Eu treino todos os dias. Um dia é intenso, no outro vai ser um treino regenerativo, uma recuperação, uma rodagem. Amanhã de manhã, por exemplo, eu vou ter 2 blocos de 20 vezes de 30 segundos forte com 30 segundos leve. Com 3 minutos de intervalo entre cada bloco de 20 tiros. É forte, fraco. Forte e fraco. Vão ser 20 minutos forte e fraco. No outro dia, depois de amanhã, o treinamento vai ser bem leve. Para recuperar, porque a perna vai ficar destruída. E aí eu aproveito os benefícios de ter incorporado esse treino
na minha organização, na minha planilha. Só de pensar nesse treino, meu tênis começa a ficar feliz. Porque é muito legal fazer treino intervalado. E depois que a gente acostuma a fazer treino intervalado, quando chega, a gente olha a planilha, o que tem que fazer? Cai o intervalado, massa! É muito bom. Vai doer? Claro que vai. Significa que eu vou ficar exausto? Com toda certeza. Mas eu já estou habituado com isso. Então, se você está começando a treinar agora, não vai fazer uma maluquice de fazer esse tipo de treino para se destruir. Você vai incorporar intervalos de treino, né, os treinos intervalados na tua rotina, gradualmente, com uma intensidade mais baixa. E se você não faz treino intervalado, eu recomendo que você substitua uma de suas corridas na semana por uma sessão de treinamento intervalado, tá? E vá se acostumando com isso. Como eu falei lá no início, você tem que lembrar que correr em intensidade mais alta coloca o nosso corpo a um nível mais alto de estresse. Estresse mesmo. A gente vai liberar mais cortisol. Nós vamos ficar mais estressados. Para minimizar esse impacto, a gente vai fazer o quê? Ajustar o intervalo de treino, a intensidade do intervalo, o tempo de recuperação. Então são variáveis que são importantes. Qual é o tempo do meu intervalo de treino? Qual é a intensidade desse intervalo de treino? Qual é o tempo da minha recuperação? Ricardo, eu já faço treino intervalado, já tenho aí experiência e eu posso aumentar um pouquinho os ritmos? Claro. A gente faz um aumento, um incremento dos nossos ritmos de treino na casa de 5 a 10%. Olha para o teu pace que você corre e escolhe um treino que você vai fazer intervalado e aumenta um pouco o teu pace. Aumenta, que eu digo, né? Diminui. Corre mais forte. Tá? Então, se eu corro lá 4,50, baixa para 4,40. 4,38. Para sentir um pouco mais essa pegada e ver como o teu corpo responde. E aí, se precisar, tem um intervalo de, vai lá, 30 segundos, coloca 45. Para ver como o teu corpo vai se ajustando nesse processo. Se você tem um treinador, automaticamente ele faz isso, ou deveria. E aí você, algumas vezes, vai olhar para a tua planilha, vai olhar, tem 1 minuto e meio de intervalo. Cara, é muito tempo de intervalo. Aumenta o estímulo. Pô, tem só 30 segundos de intervalo. Tá recuperando? Não, os 30 segundos está dando. Mantém o estímulo. E aí você vai ganhando a tua consciência corporal. Talvez seja importante você perceber que quanto mais forte for o teu estímulo, talvez um pouco mais de tempo de recuperação você precise. Vou fazer um tiro de 3 km. Eu preciso de 2 minutos de intervalo. Mais 3 km eu não corro no ritmo de 200 metros, que eu faço 30 segundos de intervalo. Mas 30 segundos de intervalo para 200 metros pode ser pouco. Pode ser pouco. E aí eu vou ajustando conforme a minha capacidade. Tudo bem? Porque a gente não consegue correr 20 minutos no ritmo dos 400 metros. Não é? Se consegue, parabéns. Parabéns. Mas é um ajuste. Então o treinamento intervalado ele vai nos proporcionar muito autoconhecimento corporal. Vai fazer com que a gente melhore esse conhecimento que a gente tem do nosso corpo, das nossas zonas de treino e principalmente da nossa capacidade, nossa força mental. Você vai se desafiar e você vai
ver como você pode correr bem. Então, Ricardo, eu entendi ali sobre o estímulo, que eu tenho que entender esse processo, talvez aumentar um pouquinho mais o ritmo, o descanso, eu entendi que eu tenho que ter um descanso, mas efetivamente quanto de descanso eu tenho que fazer? Um dos maiores erros que as pessoas cometem com o treinamento intervalado é escolher a intensidade errada ou não dar um tempo de recuperação suficiente. Corre muito forte ou muito fraco e tem uma recuperação insuficiente, ou muito longa ou muito curta. Se você está começando a correr faz pouco tempo, comece com esse treinamento intervalado com uma relação mais ou menos de 1 para 2. 30 segundos forte para 1 minuto leve. 1 minuto forte para 2 minutos leve. Para quem está começando na corrida, talvez esse seja o melhor jogo. Né? Se você vai começar, se você não tem uma planilha, esse é o melhor jogo. À medida que você vai se sentindo mais confortável, você vai mudando essa proporção. Geralmente a gente trabalha na casa de 1 para 1 ou 1 para meio, para os ritmos mais lentos. Então vou lá em ritmo moderado, 1 minuto moderado para 30 segundos de intervalo. Quando eu vou para ritmos mais fortes, ritmos mais intensos, às vezes é 1 para 2, uma porção de estímulo para 2 de recuperação, 1 minuto para 2, ou 1 minuto para 2,5. Deu para entender isso? Então, para quem está começando, 1 de estímulo para 2 de recuperação. 30 segundos de estímulo para 1 minuto de recuperação. Para quem já está ali treinando, vou fazer um treino de 200 metros forte para 100 metros fraco. Ou 200 metros forte para 200 metros leve. 200 metros forte, e aí você converte o tempo dos 200 metros no tempo de descanso, que também pode ser feito. Eu fiz 200 metros para 25 segundos, vou descansar 25 segundos, ou vou descansar 50 segundos. E aí a gente vai trabalhando, jogando com essa variável. É por isso que a corrida é muito massa. Prescrever treino para corrida é muito legal, porque a gente fica brincando com essas variáveis. Por exemplo, 8 vezes de 200 metros. A um tempo ou a uma zona de treino. Aí eu vou colocar 8 vezes de 200 em Z2, moderado, com 45 segundos de intervalo, que vai ser mais ou menos o tempo que a pessoa vai levar para fazer os 200 metros. Então, 200 metros com 45 segundos de intervalo. E é claro que à medida que eu vou passando com os treinos, eu consigo diminuir o meu ritmo ou diminuir o meu intervalo, porque as mudanças cardiovasculares vão pipocar, vão aparecer. E aí você precisa mudar as suas zonas de treino. Isso é importante também. Olha para as tuas zonas de treino, de como você está hoje, de quando você começou a correr. E a gente precisa frequentemente parar e olhar assim, como é que é o meu ritmo de trote? 5. Meu pace de trote é entre 5 e 5,10. Legal. Sossegado. Meu Z1. 4,50 a 4,40. Daqui a algum tempo, talvez esses ritmos possam baixar um pouquinho, né, para eu ajustar as minhas zonas de treino. Então, entendeu como funciona esse processo? Lembra que os intervalos de corrida em intensidade mais alta, você coloca o teu corpo sob estresse. E é para isso que serve o treinamento físico e o treinamento intervalado. Causar estresse no corpo para que ele se adapte.
e melhore. Só que o nosso corpo só vai melhorar se ele tiver recuperação, seja nos intervalos, seja de um treino para o outro. Importante falar também sobre o treinamento intervalado é o aquecimento. Então, não negligencie aquecimento. Ah, hoje o dia está quente. Aquecimento. O que eu faço de aquecimento? Ou uma corrida, ou uma mobilidade articular, movimentação, aumento da frequência cardíaca, movimentar o corpo, preparar o corpo para receber aquela sessão de treino. Independente de qual seja o tipo de treino que você vai fazer, contínuo ou intervalado, você precisa aquecer. O treinamento intervalado ele tem mais riscos pela intensidade que você está correndo. Portanto, não negligencie o aquecimento. Ok? A chave de tudo isso é correr no ritmo apropriado para que você possa dar o estímulo e se recuperar. E ainda completar os outros estímulos, o resto da sessão. Para que você consiga fazer a primeira, a segunda, a terceira, a 10ª, a 20ª. E aí vai ter 3 minutos de descanso. E começa de novo. 1, 2, 10, 20. Na medida do possível, sempre no mesmo ritmo. Se puder ser constante nos intervalos, ótimo. Ótimo. Então, treinamento intervalado deveria ser um reloginho. Por isso eu gosto tanto de trabalhar com pace, porque eu seto ali o meu relógio para 3,50 e é 3,50 e eu vou martelando do primeiro ao último. No último eu tô cansado, mas muitas vezes nos últimos a gente corre mais rápido porque tá acabando. Motivação. Motivação. Maravilha. Uma recomendação final para fechar essa aula. Concentre-se no teu ritmo. No teu ritmo. Não transforme o teu treino intervalado em uma corrida intervalada. Concentre-se no teu ritmo. Muitas vezes, especialmente quem corre em grupo, transforma as sessões de treino intervalado em uma competição. Você tem o teu ritmo, eu tenho o meu. Se a gente for correr juntos, cada um vai no seu. Beleza? Então essa competição, ela é contigo e não com o outro. E o teu treinamento intervalado é para você, no teu ritmo, consigo. A guerra é contigo, não é com o outro. Mantenha o teu esforço. Mantenha o teu plano de treino. Se você não fazia treino intervalado, agora você sabe todos os benefícios de fazer isso. Olha com carinho pro teu treino. E vai. E vai ser feliz porque fazer treinamento intervalado é muito bom. É isso? Deixa os teus comentários aí, as tuas dúvidas, manda as tuas dúvidas, diz o que achou da aula, treinou, venceu. Valeu!